E vamos para a progesterona, não tenho muito sobre a progesterona na performance, então não é muito estudada nesse sentido, né? Mas a gente tem a participação dela, né, dentro dos receptores do tipo A e do tipo B, e nós vamos ter a participação principalmente dentro da gravidez, mas obviamente dentro do controle do metabolismo da glicose, do controle de gordura. Progesterona participa muito do sono. Então, mulheres com progesterona baixa têm dificuldade de dormir. Homens, vocês com progesterona muito descompensada, vocês também têm dificuldade para sono. Então, ele não é um hormônio tão ligado à performance. A gente dá muita moral para o estradiol, né? Mas por quê? O estradiol, a gente geralmente coloca ele em nanomol por litro. E a progesterona, a gente bota ela em picomol por litro. Picomol por litro é menor, certo? Mas se você deixa os dois na mesma escala, olha a progesterona para onde ela vai. Então, em termos de quantidade, a gente tem até mais progesterona do que estradiol. Só que a gente tem mais testosterona do que a gente tem também de estradiol e de progesterona. Meninos, vocês têm mais testo do que estradiol. Meninas, vocês têm mais testo do que estradiol. A proporção que o homem tem entre um e outro é que é diferente. A nossa proporção é diferente. Nós temos 20 vezes menos testo do que eles. E nós temos muito mais SHBG do que eles. SHBG é uma proteína, é como se fosse um carrinho que leva a testosterona, que leva o estradiol para onde precisa ir, porque ele não consegue transitar aqui na avenida, ele precisa de um motorista. E é o SHBG que faz isso. Então, como a gente tem muito mais estrogênio do que os homens, isso estimula a síntese de SHBG, tudo que for hormônio livre, a gente vai conseguir prender mais. Então, por que a gente não fica virilizada com a nossa própria testosterona? Porque a gente tem SHBG para segurar ela. E testosterona precisa estar livre para agir no músculo. Então, qual é, às vezes, a questão, né, toda que é colocada? Ah, testo total não baixou. Legal, mas a testo livre baixou. E é texto livre que a gente tem que se preocupar, porque é ela que vai te dar a ação que você precisa. Então, até isso a gente tem que saber interpretar, tá? Então, já falei do endométrio, né? É ela que faz esse espessamento, né? Essa camada proliferativa que o estradiol um dia já começou. E aqui, né? Quando você está na endometriose, esse endométrio cresceu, você proliferou o útero, proliferou, agora chega a progesterona para varrer isso tudo e levar embora. Se não tem progesterona suficiente, se não tem receptor de progesterona suficiente e se tem excesso de estrogênio, esse endométrio continua crescendo e o nome disso é endometriose. E ele cresce em cavidades longe do útero. A gente pode ter endometriose pulmonar, para vocês terem uma ideia. Focos no pulmão, isso é extremamente doloroso. Mulher com endometriose tem dores terríveis. Terríveis. E é uma doença extremamente incapacitante e que cada dia está se tornando mais comum. Aí o procedimento comum é cirurgia, né? Mas graças a Deus que a gente tem outras formas hoje de tratar, né? Alguns podem ser cirúrgicos, os casos, mas se tenta de tudo e não tendo possibilidade, às vezes é cirúrgico, mas muitas vezes não precisaria ser, né? Nós entendemos sobre isso. Remodelação óssea dependente de progesterona, tá? Regulação do sono, ela aumenta o sono profundo, ela evita interrupções de sono. Parece que o estradiol não tem tanto efeito sobre o sono quanto a progesterona, e isso pode ter um efeito relacionado com o receptor GABAérgico. Foi isso que eu achei para trazer para vocês. É bem difícil de tentar cruzar a informação da progesterona na performance, tá? Não tem muito artigo sobre isso. O que eu consegui trazer, eu trouxe para vocês, tá? E aquilo que eu disse para vocês, ó, em relação à ingestão alimentar, ó. Então, aqui eu tenho os níveis de hormônios, e aqui eu tenho a fase folicular, a fase ovulatória, a fase média lútea e a pré-menstruação. Na primeira parte do ciclo menstrual, a gente está lá na saladinha. Porque o estrogênio está fazendo o quê? Está te dando saciedade. Saiu o estrogênio de jogada, olha onde... Ops, desculpa, meu bem, te atrapalhei ali. Olha para onde vai a tua fome. Você começa a ter preferências por alimentos mais palatáveis. Isso é desse artigo aqui, ó. Baixem esse artigo para ler. É muito bacana, tá? De 2020, se eu não me engano.
muitos receptores de progesterona no cérebro, muito, tá? Então mexe bastante com o comportamento. Progesterona tem a ver também com a ativação de núcleos de saciedade no cérebro e ela também tem a ver com tolerância à glicose. Então é um hormônio interessante.